aconteceu com o jovem de hoje, essa nova geração. Antigamente, havia grande respeito pelos mais velhos, havia costumes que não eram quebrados, de educação, de se comportar perante as pessoas, na sociedade. Antigamente, havia algumas coisas que hoje não é mais vergonhoso. Havia modos e costumes, e se perdeu isso com o tempo. O que era feio passou a ser bonito, o que era estranho passou a ser normal. Não sei o que levou a sociedade a entrar nesse colapso, mas nunca houve tanta procura por psicólogos e psiquiatras de uma geração igual a essa. Uma geração que não sabe ouvir o não consegue administrar os seus sentimentos quando são frustrados e tem o hábito de colocar a culpa em alguém. Nunca assume a culpa. Só aceita quando as coisas vêm para o seu próprio bem, um egoísmo fora do normal. E os pais não são nada mais do que pessoas que os sustentam. Se você reparar, em qualquer lugar que você for, numa reunião de família, são poucos os jovens que pedem bênçãos para o mais antigo, seja para o tio, seja para o pai. E isso é uma falta de respeito. Você, de uma forma indireta, não vê aquela pessoa mais como uma autoridade, como alguém que você possa esperar aprender algo. A internet, ela tem dois lados, né? Ela tem um lado da informação, que você consegue adquirir qualquer coisa pela internet, mas também ela traz muitas informações falsas e erradas. E aí, como saber se você está adquirindo uma informação certa ou errada? Mesma coisa trazemos para o Evangelho. O que você vê de debates no YouTube, de isso pode, isso não pode, mas isso é isso, mas a Bíblia fala isso, mas naquele tempo, e nós, eu vou me incluir nessa, que não procura ler a Bíblia como deveria, fica perdido. Ali existe uma verdade, mas qual verdade? Quem está certo e quem está errado? E aí a gente não busca, né? Em 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Contudo, uma observação minha, muitos ainda vivem presos no pecado. As enfermidades, crises emocionais e até financeira. Por quê? Porque a ignorância espiritual aprisiona. A ignorância espiritual aprisiona. Mike Murdock disse: a ignorância é tão letal quanto o pecado. A pessoa sabe que é pecado, está escrito, mas ela não se preocupa com a consequência. Uma vez eu discutindo esse tema com um antigo pastor, meu primeiro pastor, pagou um preço pela minha vida. Por que o crente ele não tem medo, vamos dizer assim, das retaliações do pecado, e tem mais medo da retaliação do inimigo, do diabo? Porque é imediato. O diabo ele não brinca de ser diabo, e Deus ele te dá um livre-arbítrio. Fala, se você fizer isso, é isso, se você não fizer, é assim, assim. Ele é tranquilo, só que ele é justo, né? Então, você vê na igreja, a pessoa está anos e anos e anos e a vida não muda. Por que não muda, cara? Por que não muda? E aí você vai pesquisar um pouquinho mais sobre o irmão. O cara não é bom pagador, o cara não é bom de serviço, o cara não transmite algo confiável para alguém olhar para ele e falar assim: eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser um crente igual a esse cara. Mas você vê isso no maçom, você vê isso às vezes no espírita, você vê até no ateu. O cara fala: eu não preciso de Deus, não, preciso estar na igreja, eu faço minha caridade e tal. Uma ignorância, mas tudo bem, é o jeito dele achar. Mas hoje o crente não é bem visto.
salvo um ou outro. Por que aconteceu isso, cara? Aonde que eu quero chegar? Todo mundo fala, olha para o filho, olha para alguém e fala: você é a geração que vai suceder nós. O que vai sobrar depois que a gente for? Bons pregadores? Teólogos bons? Profetas? A igreja hoje, a igreja atual, ela tem tantos milagres como a igreja anterior, antiga, 1970, 1980? Tem constantemente pernas crescendo, braço crescendo, morto voltando à vida? Tem hoje. Temos mais informações, temos como ler a Bíblia com mais frequência, mas não lemos a Bíblia. O dia hoje tem 24 horas. E aí tem o maior ladrão de todos os tempos que a gente anda com ele, que é o celular. Você passa mais tempo no celular ou você passa mais tempo lendo a Bíblia? Porque o mundo todo está ali no celular. Você tem tanta coisa interessante que ela te rouba o teu tempo. Ah, mas eu leio a Bíblia no celular. Mas não desgruda do bicho, né? Você está entendendo? Pegar essa bichinha aqui, ó, e ó, é tedioso, dá sono. Aí você põe o celular, qualquer barulhinho lá, e vai. Então, nesse tempo que a gente vive, não temos tanta dificuldade como passamos, temos muito acesso à informação, porém, a distração para o jovem de hoje é muito grande. Você tem muita coisa para fazer. Hoje aqueles que têm uma condiçãozinha, não vai na padaria a pé. É muito conforto. Eu ouvi um estudo, eu não sei te falar a fonte agora, que em 2050 para frente, as pessoas vão diminuir de tamanho, porque vão começar a se envergar, não vão ter mais músculo. É tanta conforto, tanta comodidade, que a pessoa não vai se exercitar. Eu me assustei uns dias, tem uns 2 anos. Eu dou aula no mesmo horário que um professor dá aula para criança. E ele fez uma atividade lúdica e mandou as crianças darem estrelinha. 90% não sabia dar uma estrelinha, cara. Eu parei e falei: cara, essa criança não sabe. Eu fui lá, dei uma estrelinha para um lado. Quem conseguia para um lado, não conseguia para o outro. Fazia do lado direito, do lado esquerdo. Eu assustei. No meu tempo, meu irmão, a gente corria, arrancava a cabeça do dedo, no outro dia tinha outra lá, e fazia e chupava. Cara, umas crianças fracas, cara. E eu comecei a assustar. E aí a criança vem hoje crescendo fraca fisicamente e fraca mentalmente. Então, quando a gente lê aqui, ó, enfermidades, frustrações financeiras, porque hoje tudo que você faz, posta. Sua vida, não estou falando de vocês não. Sua vida está nas redes sociais. Se você não mostrar que você está em festa, que você está em churrasco, que você está viajando, tem que postar. Tem que postar. Eu vejo na academia, o cara faz assim, ó, põe ali, foto. O cara senta ali, foto. Tudo tem que ser postado. A sua vida toda está lá. E se hoje todo mundo perdesse as redes sociais? Você viu para onde que nós estamos indo? Então, o jovem hoje, cara, se nós, os mais velhos, os pregadores, não tomar cuidado, a gente vai perdê-los para o mundo. A gente vai perder, porque o mundo é o caminho largo. Aí, ó, sábado à noite aí. Quanto que era para estar essa igreja de jovem aqui? Mas chama para um churrasco. Chama para um... Como é que é? Fuma que é pendrive? Como é que é? Hã? Chama para fumar um trem desse aí. Um narguis. Vamos tomar um Teres e fumar um narguis. Como é? Roxo? Como é que chama? Roxo de não sei, tem vários. Rochers. O cara sabe, meu irmão, lota a sua casa. O exemplo, você foi pregar lá em casa, no jiu-jitsu, acabou o treino, fica, às vezes, 5 pessoas. Quantas ficaram ontem lá? Todo mundo arruma coisa para fazer, né? Então, o que está acontecendo com nós, com a igreja? Se a igreja não pegar esses jovens e trazer para a palavra, para o reino, o mundo vai ganhar. Por exemplo, hoje você sabe para onde você sabe o que você quer ser quando crescer? Já está grande? Já tem
Você se vê daqui 10 anos aonde você vai estar? Você se vê há 10 anos? Todos vocês se vê? E dentro da igreja, você se vê aonde? Você se vê aqui? Você se vê aí? Você se vê ali, onde o Elípio passou? Você se vê lá em cima ajudando? Você se vê aqui no púlpito pregando? Onde você se vê na igreja? Acredito que ninguém colocou isso como prioridade, né? Eu vou ir na igreja lá, se o pastor chamar eu vou, se não... Cara, e não se preocupe, é em todo lugar. Estava conversando com o meu amigo que é da igreja, eles trabalham em célula. Eles quase que apertam o camarada para pregar e multiplicar a célula, porque ninguém quer multiplicar, todo mundo quer ir lá e só ouvir a palavra. Tem cara que já está 1 ano na célula, não quer abrir o espaço da casa dele, não quer pregar. E outra, eles dão a palavra no papel para você. Você não precisa ser igual aqui, não. Ó, prega aí algum negócio, você vai orar, você vai estudar para você vir pregar. Tudo mastigado. Entendeu? Então, o jovem hoje, se nós quisermos uma igreja com poder, nós precisamos trabalhar a base. Nós precisamos trabalhar o jovem. Precisamos fazer alguma coisa na igreja que atrai o jovem. Se você for analisar bem, se você não tiver um discernimento espiritual, é chato ser crente. O que tem para fazer? Vamos orar, vamos fazer uma vigília de madrugada, vamos louvar. Cara, isso é maravilhoso. Eu boto um louvor lá em casa, eu já quero chorar, já quero... Sabe por quê? Porque eu penso em trabalho, penso em família. Quando mediocremente eu lembro de Deus, toca tão profundo no meu coração, cara. E eu sou muito feio chorando, por isso que eu gosto de chorar sozinho. E aí eu estou em casa, eu lembro, Deus, obrigado por tudo. Aí eu começo, né? Obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque eu sou próspero financeiramente, obrigado porque eu tenho uma saúde inabalável, obrigado pela minha família, obrigado porque eu estou conseguindo tudo que eu sonhei quando eu era criança, obrigado porque o Senhor tem me dado vitórias onde não tinha condições, obrigado porque eu estou escrevendo o meu nome na minha profissão e tudo graças ao Senhor. Mas e durante o dia? Aí o jovem hoje, com esse celular aqui, ó, vai lembrar? Não lembra, cara. Não lembra. E a igreja não está vendo isso. A igreja não acordou para isso. Vou trabalhar 3 tópicos hoje. O arrependimento é o caminho da libertação. A fé perseverante produz cura e libertação. E a obediência à palavra muda o seu destino. Tá? Vou falar um pouquinho de cada um. Eu estou meio nervoso, vocês ficam tranquilos se eu gaguejar. O arrependimento é o caminho da libertação. Em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando o rei Davi pecou e tentou esconder, sofreu intensamente, mas quando se arrependeu e confessou, encontrou alívio, perdão e restauração. O pecado, ele suga as nossas forças, espiritual, emocional e até física. A gente pode esconder o pecado das pessoas, né? Mas o nosso Deus sabe que você pecou. Você pode esconder lá, eu estou vendo, não adianta. E dentro disso, quando nós pecamos, nós temos remorso ou arrependimento? Você sabe distinguir isso? O que é remorso e o que é arrependimento? Alguém quer tentar responder? Também, está certo. Mas o remorso a gente fez, mas provavelmente a gente vai fazer de novo. E o arrependimento não, a gente se arrepende e não faz. Falando a grosso modo, a resposta dela está mais bonitinha. Então, quando você peca, todas as vezes que nós pecamos, nós temos remorso ou temos arrependimento? Se nós temos remorso, nós não pecamos novamente. Se a gente se arrependeu,
Então o cristão ele não sabe separar essas duas coisas. E é triste, porque a pessoa vai pecando, está vendo que não tem consequência alguma, entre aspas, no mundo espiritual o pau está torando, e uma hora essa conta chega, e ele acha que nada acontece. Aí começa a achar que Deus não existe, porque Deus não é um Deus punitivo, né? Hoje, se você transgredir uma lei de trânsito, o que você vai receber? Uma multa. Se você transgredir uma lei federal, você vai preso. Mas se você pecar, de imediato, o que acontece? Botar uma aspa, nada. Só que no mundo espiritual isso tem peso, principalmente se você é conhecedor da palavra. Você está entendendo? E hoje, algumas igrejas, não vou falar todas, fazem o que, vou dizer, na minha profissão acontece, como lutador. Não prega uma palavra um pouco mais firme, com medo de perder o crente. Porque ele quer ouvir palavra de conforto, que Deus é amor, que Deus faz, que Deus dá, que Deus vai fazer maravilhas, mas ele esquece que ele tem obrigações. Essa parte não tem na Bíblia. Na nossa área, que é a luta, muitos não cobram execução de golpe, não puxam um aquecimento mais forte, com medo de perder aquele cliente, aquele aluno. Porque hoje tem muitos professores, alguns bons, alguns ruins, mas ele não acredita que pela fé, pelo trabalho dele, ele vai conseguir alunos. Então ele prostitui a aula. A pessoa está batendo tudo errado, e ele, não, está certo, está maravilhoso, você é um campeão mundial. Não é assim. Eu, pelo menos, não sou assim. Mas você vê as academias cheias, com uma qualidade técnica muito baixa, principalmente quando se vai fazer um exame de graduação. Você paga, você passa. Nós que somos profissionais liberais, autônomos, não temos 13º, não temos férias. Quando você faz um exame de graduação que entra um dinheiro a mais, seria como você ganhar férias e 13º. Então, alguns professores descobriram isso e põem um máximo de aluno para fazer exame. Não importa se ele está apto ou não, o importa é que vai entrar dinheiro. E aí ele vai fazendo isso. Nós, como federação, não temos poder de polícia, como o CREF, para embargar, só podemos repudiar. E aí nós fazemos um trabalho mais rígido, mais firme, já não temos tantos alunos como as outras academias oferecem. Mas não damos o braço a torcer, porque quem nos sustenta é Deus. Então, para onde estamos caminhando, se você olhar todas as áreas hoje, é o jeitinho, não, eu conheço alguém, não tem mais aquela postura de você ser honesto, de fazer o que é certo. Você faz o que é bem para você. Se você puder furar uma fila, você vai. Se você puder usurpar uma documentação, faz. Se você conhece alguém que trabalha em algum lugar, você vai ligar para essa pessoa. Eu já fiz muito isso. Em área médica, preciso marcar uma consulta. Daqui 3 meses. Espera aí. Fulano, passa aqui amanhã. Estou certo? Não, mas fiz. Entendeu? Então, assim, não sou hipócrita de falar que não faço. Os jovens crescem vendo esse modelo. Aí vai o pai cobrar o filho, e o filho, mas você faz. Você está falando de mim, mas você faz. E aí? Você já perdeu já a sua autoridade. Você não é exemplo. Muitos pais que eu converso acham bonito o filho ser malandro. O meu filho é descolado, meu filho desenrola, meu irmão, quando o cara começa a falar assim, eu falo, ih, rapaz, isso aí vai dar um trabalho para a polícia, né? Como assim, meu irmão? Pô, bicho é malandro, cara. Pode, tem que aprender as coisas certas.
Já perdi algumas amizades aí do filho, do pai vir falar do filho e eu dar no meio do cara. É errado? É, mãe. Vem falar. Um guri insuportável, cara, não tem modos. Tem alguns que eu não chamo na minha casa, porque eu tenho alguns troféus, algumas coisas quando eu viajei que eu guardo lá, e a criança, a primeira coisa que vai é lá. E eu não aceito, eu não chamo na minha casa. Pô, você nunca me chamou para ir na minha casa. Vem na boca para falar, porque o teu filho é o Tasmania, bicho. E você fica, filho, não mexe, filho. E não levanta para ir lá, mano. Então, eu prefiro falar, cara, aqui lá em casa é muito bagunçado. Minha mulher joga a culpa na Vilma. Minha mulher mas vamos fazer na sua casa. Mas não levo, cara. É um direito meu. O pai não corrige. Aí o pai e a mãe ficam sentados e o filho tocando terror na casa dos outros, cara. Cadê o respeito? Uma geração sem limite. Aí a criança vai crescendo sem limite. Aí acha que qualquer ambiente ele pode fazer isso. E é onde começam as frustrações. Aí não está preparado emocionalmente para receber ou não, onde começa. Ir para o psicólogo, ir para o psiquiatra. Eu já vi, cara, várias vezes a pessoa vir me contar um negócio e falar assim, a minha psicóloga, a minha psiquiatra, mas enche a boca para falar que vai. Você não faz nenhum tipo de tratamento? Eu falei, rapaz, não tem tempo para isso não tem tempo nem para ficar doente. Quanto mais fazer tratamento. Trabalho demais, não posso ficar doente não. Nem gosto. Não, mas você tem que fazer aí uma terapia. Mas terapia do que? Minha terapia dá soco. É chutar. Não precisa disso não, cara. Eu sou de 1900, aí eu brinco, eu sou de 1980, é um tanque de guerra, inabalável. Não tem estranho não. Aí, mas você não tem, se eu tiver dor de barriga eu durmo, passa, se eu tiver dor de cabeça eu durmo, passa, se eu tiver frustrado eu durmo, passa, é assim que eu aprendi. Dorme que passa. Não tenho. Ai, a minha terapia, a minha isso, a minha aquilo. E acha legal. Rapaz, nossos avós devem estar se remoendo lá no túmulo, escutando um trem desse. Enfim, o papel da igreja seria mostrar, em Isaías 53, que quando Jesus morreu, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não foi algumas. Apesar que, nessa era moderna, apareceu doenças mentalmente, essa fibromialgia, TDAH, TD não sei o quê, que não havia antes. Mas isso está incluso no todas. Não escapou. Aí eu te pergunto, você tem fé para acreditar que Isaías 53 vai mudar a sua vida? Mas uma terapia ia ajudar. Você está ajudando Deus então? Deus precisa da sua ajuda e do seu psicólogo. Eu já ouvi. E de crente. Tem síndrome do pânico. Cara, mas a minha terapia está ajudando, hein? Está ajudando o quê, meu filho? Minha síndrome do pânico. Mas você não está orando? Você não é crente? Não, cara, eu oro também, mas a terapia ajuda muito. Pensa bem, pessoal. Eu não estou criticando a pessoa que usa um psicólogo ou um psiquiatra. Eu estou dizendo que ele não dá devida importância no poder de Deus, nas palavras de Deus. Tá? Fique bem claro isso. Porque se acontecesse com você, eu já tive situações que eu não tive fé também. Mas eu decidi que eu teria fé. Falei, Deus não ia colocar alguma coisa na Bíblia mentirosa. Se tem alguma coisa errada aqui, é eu com minha pouca falta de fé. E vou assim, bicho, meio brabo, meio revoltado que as coisas não acontecem. Primeira coisa, quando uma coisa não acontece na minha vida, eu estou errado. Eu estou falhando. Está faltando alguma coisa. E aí eu começo a fazer um diagrama mental. A fé vem da onde? De ouvir a palavra. Eu estou lendo a palavra? Achei. Desculpa, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Vamos começar de novo. A palavra diz que o povo herdará o melhor. Eu estou herdando o melhor da terra? Estou indo. Está faltando o quê? Fé. A palavra diz que se você pedir fé, Ele vai te dar. Eu pedi? Não? Então tá aí. Então vou continuar comendo mais ou menos.
Se você fazer essas perguntas, essas autocríticas, você vai achar o erro. O teu erro é o que eu faço. Eu monto um protocolo na minha cabeça, você pode usar, não vou patentear, que você identifica o erro, mas você vai chegar sempre à conclusão que nunca é Deus. Você pode ter certeza. Não está indo bem na saúde? Você está errando. Não está indo bem nas finanças? Você está errando. Você não está bem na sua casa, no seu casamento? Você ou sua esposa está errando, mas eu acredito que seja você. Em qualquer parte, não está frequentando a igreja fechou? Não. A igreja abre de madrugada? Não. Eu não estou indo. É você o errado. Não tem jeito, cara. Se você for por aqui é você, se você for por aqui é você, se você for por aqui. As coisas são simples, mas nós temos um negócio de não, porque estou passando umas lutas aí. Você está passando umas lutas? Você já entregou na mão de Deus? Não. Mas por que você não entregou na mão de Deus? Ele não resolve? Não tem para onde correr, irmão. Se você fizer as perguntas certas para a pessoa, de duas uma, ou você ganha ela literalmente para Cristo, ou você perde a amizade dela. Porque se você fizer as perguntas certas, você vai ter as respostas que ela precisa dar. Eu já fiz, já perdi 2. Ele quer ficar remoendo aquele problema. Quer ficar remoendo. Mas nós sabemos onde está a resposta, entre Gênesis e Apocalipse. Mas quer ler? Não. Vamos dar mais uma andadinha aqui. Atos 3,19 diz: arrependei vós, pois, e convertei vós, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O pecado, ele te aprisiona, o pecado, ele te suga as suas energias, mas o arrependimento te restitui. E aonde está escrito isso? Na Bíblia. Aonde? Atos 3,19. Mas, meu irmão, na era digital, se você não souber procurar um versículo bíblico, porque você não lê a Bíblia, não achar usando o Google, aí você não gosta de Deus mesmo. Aí, meu irmão, aí não dá não. Cara, eu não sei onde que está aquela passagem. Google, onde está a passagem assim? Se você pedir, ele te dá ainda um comentário. Uma geração dessa, não saber usar a tecnologia para aprender a palavra de Deus, e outra, filtra lá. Filtra o que te serve e o que não serve. Não vai adquirindo aquilo, principalmente os comentários que eles tecem. Você pedir uma síntese, ele vai te dar um resumo, mas filtra. Não aceita aquilo como verdade absoluta. Aquilo lá é uma inteligência te dando uma resposta. Beleza? Então, meu irmão, tudo está na Bíblia. Tudo para você está na Bíblia. Mas eu torno a perguntar: você usa mais o celular ou você lê mais a Bíblia? Se você vê mais o celular, você não vai conseguir essas respostas. Você vai continuar patinando na sua vida e, como sempre, vai colocar a culpa em alguém. Não assume. Se você fizer o protocolo, vamos achar o erro, você vai ver que é você. Mas você tem coragem de fazer e assumir a culpa? Você tem, olhar no espelho e falar: cara, você é burro. Deus deixou tudo escrito, por que você não lê, cara? Por que quando você lê, por que você não acredita? Eu falei numa pregação que eu fui com o pastor lá na recuperação, o seguinte: quando eu me converti, eu ia na igreja menos no culto dos jovens e no culto das mulheres. Quase todos os dias eu ia, de 7 eu ia 5. Era muita informação. Então você via testemunhos, você via relatos de pessoas que venceram em todas as áreas, saúde, financeira, muita a área financeira, saúde, cânceres terminais, doenças incuráveis. E aí eu fui líder de célula, abri uma célula, e quando eu falava do poder de Cristo, eu só falava na vida das pessoas.
E foi 6 meses, foi 8 meses, foi 1 ano, 2 anos, e eu continuava dando os mesmos testemunhos das pessoas. E eu reparei que na minha vida não tinha mudança. Eu nunca cheguei e falei assim, ó, Deus fez na minha vida isso. Não tinha poder na minha vida, não tinha milagre. E eu ficava 5 dias da semana na igreja. Eu falei, peraí, por que acontece na vida dos outros e na minha não? Será que eu acredito realmente o que está escrito na Bíblia? Será que ser crente é só um estilo de vida? Uma filosofia? É um grupo de pessoas que adoram alguém ou algo? Peraí, pô, aquele cara estava quebrado, velho, igual eu, agora está andando de carrão, criou uma empresa. E o que me dava mais raiva, o cara falava, eu nunca sonhei que eu ia trabalhar com isso, mas Deus me mostrou o que eu tinha que fazer, eu fui lá e venci. Eu falei, mas como que é isso, rapaz? E eu comecei a reparar que minha vida não tinha, eu era apenas um papagaio, eu repetia o que eu via. Até que eu comecei a viver o sobrenatural. Eu falei, ufa, até que enfim. Coisas pequenas, coisas grandes, coisas da minha família, coisas profissionais. E aí eu falei, cara, Deus sempre existiu, eu que não acreditava nele. Eu ia às vezes por pressão, nos cultos, não queria estar lá no final da Afonso Pena andando, queria estar tomando tereré, mas estava na igreja. Passados-se os anos, todas aquelas pregações que não fazia sentido para mim, começou a fazer. Os testemunhos, pregação que estava falando, eu falava, mas duvido que isso é verdade. Mentira, isso não existe. O que esse cara está falando? Cara, começou a fazer sentido. 10 anos depois, 8 anos depois, eu falei, rapaz, talvez não estava maduro o suficiente espiritualmente para entender aquela mensagem. Mas hoje faz tão sentido na minha vida como o sol vai nascer amanhã. E passei a pregar esse tipo de mensagem. E muitas pessoas, às vezes você lembra, às vezes não, falava assim, cara, você tem razão no que você está falando, nunca vi isso. É mesmo, cara. Sabe, o cara está disperso de Deus, o cara fala, bicho, depois manda uma mensagem para você, estava escutando um louvor aqui, escutei uma pregação assim, li na Bíblia aquele negócio que você falou, você nem lembrava mais. E as coisas foram acontecendo. Hoje, você que está aqui dentro, você ouve relatos de pessoas que Deus mudou a vida, que teve verdadeiramente milagres? Você ouve isso hoje, naturalmente ou não? Não falo do nosso meio. Sim, não, talvez. Pouco, né? Muito pouco. Eu também. E aí, eu comecei a entender uma coisa. Nós somos vigiados pelo inimigo e pelas pessoas que não acreditam em nós. O que você faz de bom não é elogiado. O que você faz de errado é apontado. No seu dia a dia, você é mais apontado ou você é só vigiado? O vigiado é você fazendo a coisa certa. O apontado é quando fala, olha lá, não falei? Olha lá, o crentão lá, o sabe tudo aí, o santo aí. Eu tenho errado muito em algumas posturas. O Espírito Santo tem me apontado. Por quê? O crente ele tem que ser visto. Ele tem que olhar, ele tem que separar. O cara fala assim, no meio que você vive, fala, aquele lá é fofoqueiro. Aquele lá é um babaca. Aquele cara lá é um escroto. Aquela mulher lá é mala pra caramba. Não, aquele lá é crente, aquele lá deixa pra lá. Você não vê. Esse aí é um crente vagabundo. Fica dando em cima de mulher, fica... Ixi, isso aí. Eu que não quero ser um crente desse. Se ser crente é isso aí, estou fora. Eu já ouvi, cara. Não de mim, graças a Deus. Mas de outras pessoas. E você vê o cara na igreja, meu irmão, o cara chorava, o cara rolava, o cara falava em línguas. Eu tive a impressão que ele via até anjo ali, porque o escarcéu era grande. E profetizava e tal, mas meu irmão saiu fora da igreja. Meu antigo pastor falava, o crente sai da igreja, ele trocar a máscara de crente para
mundano. Te lascar, não sei o quê. Aí quando volta para a igreja, botar máscara de crente. Senhor, meu Deus, ele canta na manada. Então o cara usa uma sacolinha de máscara. Você usa uma máscara ou você tem várias máscaras? Como que as pessoas te veem hoje? Alguém que realmente é crente, um crente meia boca, um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo? Como que você vê? As pessoas só entendem que eu sou realmente crente quando eu falo de Deus. Se eu falar naturalmente, eles não percebem nada. Eu fiquei preocupado. Falei, cara, eu sou um cara correto, eu sou um cara justo, eu sou um cara... Não. Para. Isso não é mais que a sua obrigação. A sociedade tem esse nível de exigência. Ser honesto, ser correto, ser justo, uma boa aparência. Não. Isso não é atributo meu, não. Isso não é mais que sua obrigação. Para. Mas a sua conduta, você fala da palavra de Deus? Você demonstra através da sua atitude que você é um homem de Deus? Aí volta aquele protocolo, né? Por que as pessoas não me veem como homem de Deus? Porque eu não demonstro que eu sou de Deus. Onde está o erro? Em mim. O Robertão, você conhece o Robertão? Ele fala o tempo todo de Deus. A pessoa querendo ou não, ele fala. Entendeu? Muita coisa eu não concordo com ele, outras coisas a gente concorda, mas queira ou não, ele está falando de Deus, cara. E eu? Entendeu? Você no seu dia a dia, você tem a oportunidade, você prega ou não? O jovem de hoje, dentro da sua escola, dentro do seu convívio, ele é zoado porque ele é crente ou ele é admirado porque ele é crente? Como que você se vê hoje? Quando você está lá na escola, você faz o que todo mundo faz ou você é diferenciado? Vai juntando tudo isso que eu vou te falando e faz uma análise depois. Você vai ver como que você é visto pela sociedade. Você é visto como qualquer um. A diferença é que você só vai na igreja. Já fez algum milagre? O termômetro para saber se você é um homem de Deus, mas não é a verdade absoluta. Rapaz, fulano está passando mal. Chama o Elipe para orar por ele. O que ele vai resolver? Você é esse cara, essa referência ou não? Você é, Elipe? Você é, Giovana? Vocês são? Eu nunca fui chamado, não. Quer dizer, eu não sou referência de homem de Deus, não. Entendeu? Então eu fico chateado. Agora, tá brigando, chama o Mamute lá que ele resolve. Briga é comigo, né? Mas ser homem de Deus não tá muito, não. Acho que eu tenho que melhorar essa minha aparência. Eu vou começar a rir mais. Eu vou arrumar uma dentadura e botar para cá assim, ó. Porque eu não costumo rir, cara. Isso é um problema. Tudo bem. Vamos para o segundo tópico. Vocês estão conseguindo entender que no dia a dia da gente diz mais do que a gente é do que no domingo que a gente está aqui? Você está entendendo, cara? Tem hora que eu viajo na minha moto, eu falo, cara, que tanto de crente que eu fui hoje. Rapaz, o crente que tinha em mim hoje nem de casa saiu. Tão sem vergonha que eu estou. Hoje eu preguei pelo menos um versículo. Hoje também não, amanhã também não e tal. É ruim, cara. A fé perseverante produz cura e libertação. Mateus 15, 21 a 28. Eu não vou ler não, que é muito longa. Mas aqui fala sobre a mulher de Cananeia. Alguém lembra dessa passagem? Que ela foi falando com Deus e pediram para ignorar. E foi. E a filha dela foi curada pela insistência dela. O crente de hoje, ou as pessoas do dia de hoje, são muito imediatistas. Elas não querem passar pelo processo. Elas não querem persistir. Elas não querem buscar. Elas querem botar o joelho no chão, Deus, eu quero isso, quando abrir os olhos está em cima da cama. Não querem passar pelo processo. E eu já vi várias pessoas falar, bicho, eu peço, não acontece. Já pedi de tudo quanto é jeito, não teve jeito. Eu mesmo já
pedi pela minha mãe, quando morreu, Deus não leva ela. Por favor, eu queria passar mais tempo. Eu passei muito tempo correndo atrás das minhas coisas. Eu não tive um tempo agradável. E ela morreu. Morreu. Falamos com ela de manhã, quando deu 9 horas, morreu. Eu falei, Deus, eu não sou digno de o Senhor ouvir minha oração? Aí eu quis citar uma passagem bíblica que teve, eu não lembro agora, acho que o Elípio vai saber, que Deus queria, acho que, destruir uma cidade, ele falou, e a pessoa, falou assim, se tiver 80 justos, 40 justos, eu falei, eu não sou digno. O Senhor levou minha mãe? Fiquei de biquinho, não queria ir mais na igreja, fiquei revoltado, queria matar o médico. Falei, isso não vai ficar assim, eu vou te matar, Lazarento. Vou te matar, vou matar a equipe médica. Porque foram entubar minha mãe e ela morreu. Meu irmão falou com ela às 7 horas da manhã. Levou uma chipa e um café. 10 horas morreu. Foram entubar. Como que a pessoa morre em 3 horas, cara? E eu liguei para o médico, falei, você é um açougueiro nojento, eu vou te pegar. Eu vou esmagar a sua cabeça. Se eu te achar, você não vai viver. No entanto, que ele saiu da academia. Agora voltou. Falei, Deus, faça com que eu perdoe do coração, porque se eu perdoar da boca para fora, eu vou esmagar a cabeça dele. E você vê o cara, passando, fala, Mamute, como é que você está? Tudo bem, doutor? Passou. E aí você fala, Deus, o que eu fiz? O senhor levou, cara, a minha mãe. Claro que não foi Deus, né, cara, que levou a minha mãe, mas... E essa é uma resposta que se um dia Deus quiser me dar, eu vou ouvir. E aí, cara, não aconteceu. Faltou fé? Faltou o quê? O que faltou? Você está vendo como que uma hora você fala, cara, que nível de fé que eu estou? Indo na igreja, participando, vindo nos domingos. Lá em casa a gente tinha... Hoje não tem mais, que não precisa. Mas todo mundo tinha que, no mínimo, ler meia hora a Bíblia. E orar pelo menos 1 hora em línguas. Isso é um processo ruim, doloroso, que a gente não queria, porque a gente queria mexer no celular. Hoje não precisa. Hoje a Vilma passa 2 horas lendo, tem conhecimento bastante. Eu estou perdendo, mas em minha defesa eu trabalho mais, mas eu não esqueço o que eu aprendo. Não sei se é uma qualidade, mas provavelmente é o Espírito Santo, porque eu não tenho essa qualidade nenhuma, não. E eu gosto de... Eu memorizo coisa de Deus, cara. Agora, você perguntar para mim o que nós conversou ontem, eu não lembro. Mas as palavras, eu lembro de pregação de quando eu comecei na igreja. É inacreditável. E aí minha mãe foi, cara. Mexeu espiritualmente, fiquei baqueado. Como é que você vai falar que Deus faz, que acontece, se quando você pediu não aconteceu? Pedi para não levar meu sogro, que eu gostava, levou. Pedi para um amigo meu, que é um aluno, que morreu numa pista lá, bateu, pediu para não levar, levou. E algumas outras pessoas. Mas o pastor de outra igreja, que era pastor dele, estava lá, eu perguntei, pastor, se o senhor não souber responder, não tem problema. Deus não se agrada na morte do justo. Por que levou? Ele falou, eu vou te dar a resposta que eu acho que é a melhor nesse momento. Eu não sei te dizer. Isso é com Deus. Não vou te dizer nada para confortar a sua dor e depois eu ter que acertar contas com Deus. Mas se você tiver a oportunidade, pergunta para Ele. Aí eu comecei a orar. Deus, porque o Senhor levou aí, levou. Cara, o Espírito Santo falou, cara, isso não é de sua conta. Vai orar, vai pregar a palavra. Deixa Deus. Eu acredito que ele quis falar assim suavemente, você não tem capacidade intelectual para entender essas coisas.
de um jeito sutil, ele falou assim: vai orar, vai. Tem muita gente para ser salva. Tem muita gente precisando de uma palavra. Deixa isso aí para lá. E hoje você está ouvindo experiências que eu tive com Deus. Hoje eu estou pregando sobre o que aconteceu, coisas minhas e Deus, umas treta, eu e Deus, assim, da minha ignorância. Como é que fala Murdoch aqui? A ignorância é tão letal quanto o pecado. Eu tinha muita coisa de querer saber respostas objetivas, respostas naturais. E nós sabemos que o mundo espiritual não é assim. Né? Você vai, se Deus falar para você, se atravessa essa parede, fisicamente é impossível, certo? Mas para Deus é impossível. Se Ele falar, vai. O cara foi comido por uma baleia 3 dias depois, ela cuspiu ele. O outro matou 2 leões. O outro aqui, a onça comeu ele. E nem era um leão. Tem cabimento um trem desse? Você frita um ovo e queima a mão, e Sadraque, Medraque e Abednego, que foi jogado numa fornalha lá, que foi aquecida não sei quantas vezes mais e não queimou. Você está entendendo como é que é a coisa? Então não adianta, cara, essas coisas eu deixei para lá. Mas isso foi bom, por um lado, que me fez apegar mais a Deus, a buscar mais. Falei, comecei a fazer o cronograma. Se eu não estou obtendo as respostas, é porque eu não estou tão íntimo de Deus. Então, o que eu devo fazer? Ficar mais íntimo de Deus. Fazendo o quê? Buscando mais coisas de Deus. Deixando o celular. Deixando as séries de luta que eu gosto de ver. Deixando o videogame de lado. Deixando as coisas que não acrescentam nada na minha vida. E aí as coisas começaram a mudar. Eu jamais, vou até falar para o pastor aqui, me imaginei um dia estar aqui na frente pregando. Eu imaginei cuidando de um carro, máximo ali, pegando um envelope, ó, quietinho, na minha, ó, porque é muita responsabilidade, cara. Você não pode brincar com a palavra de Deus. Você não pode vir aqui e falar besteira. Você não pode fazer isso. Isso aqui é sério. Eu fico olhando o compromisso que esses caras têm, cara. Pastor, todo mundo, vai na casa sei de quem. Eu falei, cara, não quero isso para mim não, bicho, é muita doideira. Eu tenho vontade de bater em todo mundo. Imagina eu estar pregando e o cara falando para mim, meu irmão, não acredito nisso não. Hoje eu estava contando testemunho para os meus alunos. Nós tínhamos uma reunião de casal. E aí a Vilma falava para ele tudo que eu tinha feito, e ele falava, cara, você não pode fazer isso. Eu falei, mas eu sou homem, eu posso. Ele, você está errado em nome de Jesus. Eu falei, não estou errado, eu vou te cobrir na porrada. Você está brincando. Ele, em nome de Jesus, você não vai. E eu ficava olhando para a cara dele, mas por que eu não vou? Porque eu estou falando em nome de Jesus. Mas tá aí daí. E eu não conseguia bater no meu pastor, porque eu não queria estar errado. Aí eu falei para ele um dia, depois que passou tudo isso, falei, cara, eu acho que você vai direto para o céu. Porque eu, Fábio, Júnior, Edgar, todo mundo queria bater nele, velho. Porque ele confrontava a gente, ele falava na cara da gente que a gente estava errado. Falava, a Bíblia está falando que você está errado, não sou eu. Eu não estou nem aí, eu não leio a Bíblia. Ele falou, por isso que você é burro. Bicho, naquele tempo o cara falava isso na cara da gente, era no mínimo 3 dentes. E ele falava, olhando na cara, você é burro, você tem que ler a Bíblia. Aqui está tudo que você precisa fazer. Você lê a Bíblia? Eu não preciso ler a Bíblia, por isso que você é burro, por isso que você erra. Cara, eu não vou perder tempo com vocês não, cara. Para mim vocês vão tudo para o inferno, mas não me enche o saco não. Você tem que fazer o que você se comprometeu. E aí a gente ficava brabo na hora, depois a gente falou, rapaz, tá certo mesmo, né, cara? Não, tá certo não, moço, tá. O cara não está ganhando nada com a gente. Quando a gente não está falando de briga, nós estamos falando da tiro, nós estamos falando de academia, e o cara falando da palavra de Deus, e toda quinta-feira vem aqui, uma coisa está aí. Primeiro nós achamos que ele era gay, né? Aí começamos a analisar, não ganha dinheiro, passa a raiva, e está insistindo com a gente, alguma coisa tem diferente nele. Praticamente todo mundo da célula se converteu, mas 90% desviou. Não teve firmeza, não passou pelo processo, ou quando chegou no processo, sucumbiu.
limitou o poder de Deus. Eu sou um que era para ser financeiramente bom, rico. Fui falar para Deus, não, Deus, vou deixar um pouquinho suas coisas, vou cuidar das minhas agora, depois eu volto. O diabo, está afastando do Senhor? Então não tem dono, achado é roubado. Meu irmão, minha vida financeira fez assim, ó, igual um míssil. Eu falei, rapaz, esse trem de... Aí eu fui falar, você foi para o pastor Márcio, o pastor Partia, vai ser burro. Você foi deixar Deus e cuidar da sua vida? Você vai lembrar a passagem, como é, o que adianta a sentinela... Está vendo como a gente sabe as passagens, velho? Está vendo como a gente sabe? Para tudo na sua vida você tem resposta, irmão. E aonde está? Na Bíblia. Você só precisa puxar um negocinho aqui, ó. Mas o cara lê a Bíblia, a mulher lê a Bíblia, não lê. Qualquer coisa que eu puxar aqui, vocês vão saber. Mas a gente aplica isso na nossa vida mesmo? A gente acredita que essa palavra muda a nossa vida? A gente acredita, pregando para alguém, que aquilo vai acontecer na vida dela? Na sua cabeça você está pregando e fala, mas se ela não tiver fé, não vai dar certo. Mas não, rapaz, e se eu falar da errada, vai botar a culpa em mim. A gente tem uma guerra interior. Você sabe que é verdade. Aconteceu comigo, mas eu sou, né? Eu estou melhor que ele, mas e ele não está, e se der merda? Ó, Deus, o senhor está vendo que eu estou tentando. É ou não é? É, né? Eu sei, já passei por isso. E o cara falou, você é um safado. E eu não pude bater nele. E o meu pastor falou que se eu batesse nele, eu tinha que pedir perdão para ele. Eu falei, mas eu vou bater e pedir perdão para o cara? Mas, como que é isso? Então não bate. Eu falei, mas o cara me chamou de vagabundo, cara, eu trabalho pra caramba. Não, mas você é crente. Sabe que eu sou crente agora. Não posso errar mais. Eu acabei de me converter. Gente. Vamos lá para o terceiro e último tópico. A obediência à palavra muda o destino. Em 1 Reis 17, de 13 a 16. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha de tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, que é aquela mulher que fez a farinha e tal. Vamos trazer, como já aconteceu comigo, escassez de dinheiro, precisava ofertar. Ofertar na Bíblia quer dizer o quê? Plantar. Se você não planta, você não tem nada para colher, mas é uma opção sua, não é? Ninguém obriga a gente a dar dízimo nem dar oferta, não é? Tem aqui, se pede no horário, né? Passa aqui, você dá ou não, mas vai de você. Você acredita que você plantando você vai colher? Hoje eu não tenho dúvidas do tanto que já aconteceu na minha vida. O dízimo, há uma questão sobre isso, o pastor pode me corrigir se estiver errado, que diz, alguns, que o dízimo no Novo Testamento não é obrigatório. Eu tomei como forma de agradecimento por tudo que Deus tem feito na minha vida. O que eu vejo de personal reclamando da profissão não tem igual. Hoje eu não sou um dos melhores personagens que tem, mas eu cobro igual eles. E Deus tem colocado pessoas na minha vida que têm me abastecido, têm suprido as minhas necessidades. Antigamente, cara, para eu comer num restaurante, meu irmão tinha que guardar muito tempo, dinheiro. E hoje não é só eu, né? É eu, a Vilma e o Carrapicho da Vitória. Não se faz hoje programa de casal. Porque a minha filha foi criada com a gente em tudo que a gente... E ela vai. E a gente faz questão dela estar junto. Eu acho que ela se sentiria muito ofendida, e nós também, se fosse num bom restaurante e ela não fosse. Hoje é uma moça, hoje, já entende, e nós queremos ser os melhores amigos dela. Então a gente quer participar de tudo, quero que ela vá em tudo. Qual o melhor
lugar, tirando a casa de Deus, que ela poderia estar? Qual companhia? A nossa. Então, hoje você vai no sushi aí, que é 150 por pessoa, é 450 pila. Se você pagar os 10%, já vai para quinhentão. Cara, observe o Brasil como está e as condições. Quem tem 500 conto para gastar hoje à toa? Mas o crente não é governado pela lei do mundo, é governado pela lei do Senhor. Lá não fala na Bíblia que eu lhe darei o melhor dessa terra? Então, eu estou tomando posse dessa palavra. Essa eu lembro bem. E tenho usufruído bem dela. Pela terceira vez, isso aqui não é para me aparecer, gente, é um testemunho. Eu comprei uma moto zero pela terceira vez numa concessionária. Estou pagando? Estou. Mas comprei. Não é minha? E pela circunstância de como eu fui criado, sabe quando isso seria possível? Nunca. Máximo uma mobilete ou um patinete elétrico. Mas, segundo o que está escrito aqui, a obediência à palavra muda o destino. Faz muito tempo que eu sou crente, cara. Faz mais de 20 anos. Só que eu era o crente moita. Não faz nada na igreja, não participa de nada, não faz nada, se envolve em nada. Não queria compromisso com a igreja, só queria os benefícios da promessa. Estou errado? Claro. Mas o que eu tinha falado no começo? Nós somos egoístas. A gente quer os benefícios. Quer que o pastor Petson olhe para você? Você quer isso? Você quer aquilo? O coração dele é do tamanho da cabeça dele. E aí você vai usufruindo dessas coisas. Aí chega no pastor: pastor, está difícil as coisas. O que foi, filho? As contas estão atrasadas. Vamos orar para abençoar, para pagar suas contas, dá 3 dias. Ô irmão, Deus mandou aqui alguém trazer um dinheiro, aí você já sabe como é que faz, né? Aí vai na onde? Pastor. Nunca veio na igreja, nunca deu um dízimo para o pastor, de repente do nada começa a chamar o pastor no WhatsApp. Pastor, queria que o senhor orasse aqui em casa. Tá bom, vou lá. Meu irmão, tem uma água? Não tem, pastor, porque cortaram a luz. Não tem água, cortaram a água também. Aí, pastor, né? O cara já sabe como é que é, ganhou uma ofertinha, né? Vamos lá pagar a sua conta de água e luz. Aí o cara acostuma. Mas não quer passar pelo processo, não quer orar para Deus, não quer pedir: Deus, manda para mim uma provisão, um emprego, manda alguém trazer o dinheiro, não vou ficar pedindo para o pastor. Porque isso é claro, o pastor vai na sua casa, você vai contar um problema para ele, o homem de Deus não vai te ajudar? Não vai te ajudar? O pastor Petson cansou não, foi só 3 anos, mentira, levar a cesta básica gigante da minha casa, falar assim: qual leite que a sua filha toma? Comprar o melhor. Falei: cara, por que você está fazendo isso? Porque Deus mandou, e um dia você vai ajudar outras pessoas, você não pode quebrar esse processo, você tem que ser humilde, você tem que receber. Falei: cara, não estou acostumado com isso. Pois é, você não pediu para Deus? Pastor, não, bicho, aceita, cala a boca e vai, um dia você vai ajudar. Meu irmão, tenho o maior prazer em trazer o meu dízimo e minhas ofertas para a casa do Senhor. Conhecendo o caráter dos pastores nossos, provavelmente, se for para o bolso dele alguma coisa para necessidade, é pouco. Essa vai para ajudar. Como eu já fui ajudado. Novamente, estou contando para você testemunho da minha vida, não da vida dos outros. Entendeu? Pegou na pregação? Você também vai falar da sua vida. Mas eu acho um lado bom e um lado ruim, porque o crente fica preguiçoso, porque sabe que é só mandar mensagem para o pastor. O pastor tem discernimento, já dá aquela cortada, e o cara não quer pagar o processo. Cara, vamos falar a verdade, hoje não, mas inicialmente, orar em línguas 1 hora é gostoso? Hoje é, mas vai no começo. Fazer jejum é bom? Meus primeiros jejum durava 3 horas. E na marra. A Vilma falou: cara, você não fez jejum, você só ficou sem comer 3 horas. É jejum. Cada um com o seu.
3 horas, bicho, me dava um nervoso. Se passasse uma formiga na minha frente, por que você está passando aqui, formiga? Tenho tantos caminhos para lá. Por que esse passarinho está cantando? Por que essa televisão está alta? Cadê todo mundo dessa casa? Meu irmão, com 3 horas. Quando eu fiz 16 horas, eu falei, vou para o céu. Você é louco. 16 horas, vou para o céu, irmão. Nunca fiz isso, não, você é doido. A única vez que eu fiz o jejum, quando eu era criança, que eu passei fome, que eu fiquei uns 2 dias sem comer. Mas jejum, você gosta de fazer jejum? Não seja hipócrita, você não gosta. Mas a carne, meu irmão, uma guerra interior, que eu nunca fui tão agressivo em pensamento como eu sou quando eu estou com jejum. Falando isso, tem que voltar. Vou começar com 2 horas. Eu estou voltando. No que vale não é a intenção? Mas, por quê? Eu quero passar para um novo nível espiritual, cara. Eu não quero ficar acomodado. As coisas estão indo para um lado que, se realmente você não for crente, acreditar na palavra, você vai passar perrengue. Você vai cair na lábia de muita gente sem vergonha. As coisas vão vir até você. Alguns dias que eu fiquei sem ler a Bíblia, alguns dias por conta de trabalho, de cansaço, as coisas deu uma bagunçada, cara. Por quê? Eu já ouvi alguns pregadores falar, mas eu não concordo, mas isso é uma coisa minha. Eles falam, se o diabo não está te incomodando, porque você já é dele. Porque o diabo incomoda o crente. Ele não quer que você ora, ele quer botar chama-se pequenas raposas. Fica colocando situaçõezinhas para você não ler a Bíblia, para você ficar nervoso, para você não jejuar, para você não vir na igreja. E aí ele começa a te incomodar. Se você ceder, o seu nível espiritual vai caindo. A palavra fala, a fé vem do ouvir. Aí você quer resolver problema, você já esquece que Deus é que resolve seus problemas, você já quer fazer por conta própria, pela força do seu braço. Aquela leitura bíblica já sai meia boca, aquela oração em língua já sai 20 minutos, quando sai. E o cristão não vê essa armadilha. Você está entendendo? O cara não fica igual um leão rugindo 24 horas tentando te pegar. Você vacilou, você roda. E acontece, cara. Acontece. Mês passado, eu fiz um X de valor. Esse mês entrou 4.000 a menos. Aí eu fui fazer aquele mapa, aquele cronograma mental. Ainda não achei erro, mas provavelmente fui eu. Os dízimos estão em dia, a oferta não tanto, devia estar ofertando mais. Oração tá, não como devia, mas tá. Leitura bíblica sim, não como devia, mas tá, porque eu estou estudando agora. Aí, arrumando desculpa, né? Eu estou estudando agora, vou ler um pouquinho menos. Mas alguma coisa aconteceu. Eu falei para Deus, eu quero acreditar que foi oração, porque eu falo, aluno mala, eu não quero dar aula. Eu não quero ter um cansaço mental. Minha saúde mental não tem preço. Eu quero ter prazer em dar aula para os meus alunos. Alguns que não estavam nesse nível, saiu. Eu quero acreditar que seja isso. Não fez falta financeiramente, graças a Deus, mas era dinheiro que sobrava mais. Entendeu? E eu acredito que seja Deus falou, isso aqui vai te dar problema para frente, eu vou tirar e vou colocar melhor. Outro testemunho. Eu falei, Deus, eu estou ganhando X, eu quero ganhar mais, só que eu não quero me matar de trabalhar. Como que nós faz isso? Bota 2, 3 alunos no mesmo horário. Eu falei, Deus, mas como? O trabalho chama personal, que é do personal. Eu acredito que eu não tenho, bicho? 2 de manhã, mais 2, 7 horas e 3 à noite. E eu fiquei com a tarde toda livre agora. Só que eu acordo 3:30 da manhã, né? 5 horas eu já estou dando aula. E falta mais 3 horários na parte da manhã para preencher. Que eu estou usando para descansar um pouco. Então, cara, eu pedi e aconteceu. Mais um testemunho. A Vilma falou, cara, manda a gente entrar no mesmo horário. Eu falei, eu não quero trabalhar terça e quinta, eu quero treinar, eu preciso cuidar do meu corpo. Se o nosso corpo é o templo de Deus, igual a palavra fala, esse corpo aqui está meio zoado. Esse templo aqui está zoado. E comecei a treinar, bicho, treino tranquilamente, comecei a cuidar de mim, comecei a dar aula e comecei a ganhar dinheiro. Tudo como eu havia pedido e orado.
Aconteceu no momento que eu pedi? Não. Foi sendo um processo. Se eu tivesse desistido, se eu não tivesse permanecido no processo, eu teria conseguido? Talvez, talvez não. Só que veio dessa forma, tranquilamente. O que eu aprendi, pessoal, nesse tempo todo? Deus é verdadeiro, Deus faz acontecer um milagre, e se não aconteceu, porque você está errado. Todas as instruções para que tudo aconteça está aqui na Bíblia. Porém, mesmo que você leia e não acredite, não vai acontecer. Eu já ouvi gente que leu a Bíblia 3 vezes. E eu tive audácia e ele ficou bravo de eu falar, mas você não entendeu nada, porque você não virou crente. Eu já li uma, meia boca, mas li. Esse ano eu quero ler mais uma vez. Vou começar amanhã. Mentira. Entendeu? Então, lê a Bíblia por ler. Jô Soares leu a Bíblia. Quantas vezes? Entendeu? Não é possível, e vocês também podem testemunhar a favor, você lê a Bíblia, pedir para o Espírito Santo te mostrar o que Deus tem para falar e não mudar a sua vida. Não tem como. Impossível. A não ser que a Bíblia seja para você uma revista, um jornal que você lê diariamente e não está nem aí. Se você fazer uma reflexão, meditar no que você leu, e eu não estou falando para você ler muito, eu estou dizendo para você ler e ficar com aquela palavra, tentando entendê-lo o dia inteiro, com aquilo na cabeça, se não há mudança na sua vida. Rapaz, um dos caras mais burros e ignorantes que presente aqui hoje era eu. Só dá soco, só ignorância. Essa palavra aqui nunca fez tanta verdade na minha vida, que a ignorância aprisiona, que é mais forte que o pecado. Eu não sabia conversar. E hoje eu estou aqui pregando. Converso bem, tecnicamente, sobre a minha profissão, tanto na musculação como na luta. Eu sou um mestre da arte marcial, um presidente. Hoje eu transito pela Câmara de Vereadores, pelos deputados, sou muito bem recebido, sei conversar bem. Por quê? Porque quando eu estou indo tratar qualquer assunto, eu falo, Espírito Santo de Deus, vá na frente, amoleça o coração da pessoa que eu quero falar, que ela olhe para a causa que eu estou levando. Geralmente não é para pedir nada em benefício próprio, é para alguém. 90% eu sou atendido. Temos atletas que viajaram para o Mundial na Tailândia, temos eventos realizados no interior. Um evento desse que realiza gera muito emprego, tanto para a cidade como para os atletas que ganham suas bolsas, visibilidade, e eu tenho conseguido. Porque eu sou o mamute? Não, porque eu oro. E Deus sabe que eu não tenho pedido nada para mim por enquanto, mas o projeto que eu tenho é grande, provavelmente a igreja vai fazer parte, eles ainda não sabem, mas vão, e a gente vai alcançar muita gente, tratando as crianças, projeto de criança, porque a criança é uma esponja, ela absorve tudo, tanto ruim quanto é bom. Se você põe coisas boas, ela vai absorver coisas boas. O ambiente não muda a pessoa? Muda ou não? Giovana diz que não. Não, o ambiente muda, a pessoa muda. Quer ver uma frase que eu acho um absurdo? A favela venceu. Cara, eu já andei na favela, morei na favela, não tem nada romântico ali, filho. Antes de eu chegar lá, eu tinha matado um cara lá de tiro, que estava os dentes dele ainda lá na calçada. Meteram bala na cara dele. É o tempo todo pressão, o tempo todo andando assim, como que é feliz vivendo numa favela? Só que a hipocrisia, quando o cara vence, a primeira coisa que ele faz, muda da favela. Né ou não é? Então, se a gente pega essas crianças, mostra para ela o poder de Deus, mostra que ela tem uma perspectiva de vida, indica o caminho, instrui, 100% dá certo. Pregando a palavra, colocando disciplina de luta,
preparando os nossos atletas. O pastor falou, uma vez por mês, falando, estou em débito, orar pela equipe. Quem não é crente vai virar crente. Não tem o problema de perder os professores. Deus vai levantar outros. Eu não quero ser um crente meia boca, fazer o trabalho mal feito. As pessoas estão indo para o inferno, porque tem muitos pregadores se omitindo, com medo dessa tal de cancelamento. Tem crente, tanto político como que tem medo de se posicionar. Não pode. A sociedade tem que saber que nós somos fortes, que tem um Deus por nós. E eu não tenho problema nenhum de me posicionar. Recebi muitas críticas? Muito. Lógico que não é ofendendo, é mostrando o que eu acredito e a minha postura, não é brigando. Entenda isso, tá? Para a gente finalizar, pessoal, vamos atentar ao nosso dia a dia e ser mais crente do que pessoa comum. Não perca a oportunidade de pregar a palavra para alguém. Eu percebi esses dias, nesses vídeos aleatórios, o cara parava para arrumar alguma coisa e entregava um bilhetinho assim, Deus te ama, alguma coisa na passagem. A pessoa chorava. A pessoa chorava. Você imagina pregar para alguém, cara? Você vê como as pessoas estão tão carentes de palavras, uma palavra de conforto. Um simples bilhetinho, Jesus te ama, seu sorriso é lindo como o amanhecer, uma coisa assim. As pessoas choravam. Você imagina você dando um abraço, falando Jesus te ama. Há também umas pessoas que fazem isso nos Estados Unidos, que falam, posso orar por você? E tal, a pessoa chora, ninguém nunca orou por mim, nunca ninguém me abraçou. Como as pessoas estão frias, conforme diz a palavra, que o mundo ia esfriar, e parece que já está acontecendo. Quem já era frio está só potencializando, né? E a gente que não cuida não para ver. Estava conversando com alguns amigos, estamos se vendo só em velório. Ninguém vai mais. O celular, ele aproxima como afasta as pessoas, né? Você mandar uma mensagem aqui para outra pessoa lá no outro lado do mundo, vai. Mas você ir aqui na casa de uma pessoa saber como estava, você não vai. Vamos ficar no conforto da nossa casa. Aqui tem internet, ar-condicionado, comida à vontade. Se não tiver comida, a gente pede pelo iFood. E a gente não precisa ver ninguém. O índice de suicídio não tem aumentado? Talvez se a gente tivesse ido na casa de uma pessoa, teríamos evitado alguns suicídios, né? Mas a gente não faz, cara. A gente não faz. Nem o ser humano normal, nem a gente. Estamos, como diz um amigo meu, empregados em correr atrás do dinheiro. E a palavra de Deus diz ao contrário. O dinheiro trabalha para você. O teu pai é dono do ouro e da prata, mas você tem que correr atrás. Toda vez a gente vai contra a palavra. Vamos correr, vamos fazer isso, vamos aquilo, vamos. Está aqui, meu irmão, peça. Peça. E lhe será dado. Né? Todo mundo sabe a palavra, mas a gente não usa. Pessoal, espero que essa palavra entre tão profunda no seu coração, que você se sinta incomodado pelo Espírito Santo e mudar o que você está fazendo ou corrigir o que você não tem feito. Como ele está me incomodando, eu espero que ele te incomode muito mais, tá? Para que as pessoas entendam que Deus, ele não é um Deus que só vê o seu financeiro, como hoje é pregado, um Deus punitivo. Se não fizer isso, você vai para o inferno. E que livre essas pessoas de maus pregadores. Que você seja uma placa, uma direção na vida dessa pessoa, para que ela vá para Deus. Talvez não vá vir para a nossa igreja, como o pastor já pregou para muitas pessoas e foram para outras igrejas, mas que vá no foco que é Cristo. Que vá buscar a Deus enquanto se pode achar.
O mundo está oferecendo muita coisa, cara. O mundo está muito doido. Se de repente Jesus chegar aqui agora e falar, bora? E aí? Acabou o jogo? Bora subir? Bora? Você vai? Não, você não. Ah, deu. Não, já deu o seu tempo. Meu irmão, pensa. Isso hipoteticamente falando, não sei se vai acontecer. Você já pensou, irmão? Eu penso nisso, velho. Nós estamos lá em casa, Jesus, bora? Bora, Vilma, Vitória e Gabriel. Você não. Se eu mandei pregar, mandei fazer uma coisa, você não foi. Tá só querendo ganhar dinheiro, né? Então, agora fica aí. Cara, me dá uns calafrios, velho. Dá uns negócios, bicho. Você já pensou nisso? Chegar aqui agora? Márcio, Sra. Lisandra, Felipe, o resto fica. Não, acabou, já era. Não fez? Não fez. Né? E aí, Deus é amor ainda? Deus é justiça, né? Vamos orar? Deixar vocês ficar pensando mesmo sobre isso. Vocês nem falaram se eu passei do tempo ou não, hein, pastor? Esperava falar 10 minutos, 5 minutos. É que eu falei pouco. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de estar fazendo algo no seu reino. Que essa situação seja repetida várias e várias vezes. Me capacita, me mostre a palavra que o Senhor quer que eu traga para as pessoas. Que não venha em nenhuma palavra ser nada meu, mas tudo seu para a honra e glória do teu nome. Que essa palavra alcance famílias, pessoas, gerações, e que mude o pensar delas sobre o teu reino. Que as pessoas, Pai, entendam que o Senhor é a única salvação, o único caminho a ser percorrido. Que nenhuma cilada, nenhuma armadilha esteja no meio do caminho dessas pessoas, para que não haja confusão na cabeça delas. Em nome de Jesus, meu Pai, obrigado por estar aqui. Não poderia estar em nenhum outro lugar melhor do que a tua igreja. Eu te agradeço e te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sei que o dinheiro e o poder dos dons não podem me preencher. Para mim tudo isso é em vão. Se o Senhor não se manifestar a mim, eu preciso te conhecer como tu és. Preciso te sentir. Toca-me, envolve-me e enche-me com teu amor. Quero te conhecer. Preciso te conhecer. Quero te conhecer e o teu amor quero sentir. Quero te conhecer.
e o teu amor quero sentir. Quero amar os meus irmãos em todo tempo, como o Senhor os ama. Quero ver todas as coisas com teus olhos, ver. Quero te conhecer e o teu amor quero sentir. Aleluias. Pode se sentar em nome de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode estar preparando aí. Agora você tem a oportunidade de exercer a sua fidelidade, exercer a sua gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele já tem feito e que Ele está fazendo na sua vida. Estenda sua mão para cá, todos vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esse momento aqui na tua palavra, na tua presença, da tua palavra em nós, aquilo que o Senhor operou dentro de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, que isso venha realmente frutificar em nós, a 30, a 60, a 100 por 1. Abençoa os teus filhos, prospera, supre, cuida, guarda. Nos leva, Senhor, cada dia mais a conhecer a Ti, a crescer na Tua presença. Leva-nos em paz, nos despeça em paz e segurança. No santo nome de Jesus. Oração silenciosa que está encerrada.